Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só a aula que eu trouxe para vocês aqui no canal Alciele Nobre. Mais uma aula de redação, mais uma aula de repertório aqui para vocês. E o tema de hoje é sobre poluição sonora. O recorte temático, os efeitos da poluição sonora para a sociedade. Não é legal? Então fique ligado aqui no nosso canal para mais uma aula com a professora Alciele Nobre. Meus queridos, para toda e qualquer redação, independente de Enem, vestibular ou concurso público, há necessidade muito grande de conhecer o tema, as informações. Ao longo dentro do nosso canal aqui, durante várias semanas, eu venho colocando vários vídeos sobre recortes temáticos e esses temas aqui apresentando ideias, informações bem pertinentes para que vocês possam desenvolver bem sua redação. Nesse início eu estou falando de modo bem genérico, justificando isso, porque às vezes alguns alunos perguntam: Alciele, você aposta nesse tema como o Enem, que o Enem vai trabalhar este ano? Pode ser que sim, pode ser que não. A ideia não é apostar no tema, a ideia é ajudar a você a se preparar para elaborar um texto inteligente sobre um problema que afeta a sociedade. Por isso que eu escolhi para a aula de hoje poluição sonora. É um tema atual, é um tema que vem sendo muito debatido, alguns programas voltados à questão social, até à questão ambiental, vem discutindo sobre poluição sonora nos grandes centros. Por isso que eu preciso que você pense sobre isso. E é importante que você tenha, assim, argumentos inteligentes sobre um assunto como esse. Mas, na verdade, sobre todos os temas que aqui tem no nosso canal, há uma necessidade aí de deixar você preparado, atualizado, compreendendo sobre isso, porque se um vestibular, um concurso público ou o Enem cobrar, ótimo. Se não, num treino de redação, você está preparado para discutir sobre uma temática que afeta a sociedade, não é verdade? Então é por isso que eu faço isso. Com relação ao tema poluição sonora, às vezes o aluno chega para mim e diz assim: Alciele, qual a citação que eu devo usar na minha redação, no meu texto? Tem uma citação direta aí de um biólogo, de um médico, de alguma pessoa? Não é bem assim. Você pode utilizar uma citação bem genérica, tá? Uma visão de sociedade. Tem uma citação de Durkheim, que ela é muito comum nas redações do Enem, eu vejo muito isso quando estou corrigindo, que é a questão de sociedade, mas ela se encaixa muito em várias situações. Quando Durkheim declara que a sociedade é um organismo, ele compara a sociedade com um organismo biológico, um corpo biológico. Assim como esse corpo, todas as partes interagem entre si. Então, esse organismo ele precisa ser igualitário, ele precisa ser coeso, ter uma conexão muito positiva. E dentro de uma questão da sociedade é a ideia de que todos têm os seus direitos garantidos. Isso não acontece na realidade, não é verdade? Sobretudo nessa questão da poluição sonora, que direitos do ser humano são aí afetados, o direito ao sossego, tá? Você poderia iniciar essa redação, você poderia pensar também sobre a questão do conceito. Então, uma informação importante: o que é poluição sonora? É qualquer emissão de ruído que tira o seu sossego, compromete o seu bem-estar, prejudica a sua saúde. Então, isso se relaciona, essa emissão de ruídos que prejudica a saúde do ser humano. Você pode trazer um dado estatístico do número de pessoas que vem perdendo a saúde auditiva em razão destes ruídos ou adquirindo problemas de estresse. Tem dados estatísticos do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde. Você pode trazer a questão dos decibéis. A OMS declara que nós só podemos ter a nossa tolerância 85 decibéis, né? E aí tem ruídos que são produzidos que estão muito acima disso. Então é importante ter esse conhecimento sobre essa questão. Pensar nas causas do aumento da poluição sonora, pensar também na questão
dos efeitos, né? O problema de saúde auditiva, estresse e também essa questão do homem em sociedade, certo? Então vamos imaginar sobre isso. Lembrar que essa questão de poluição sonora, que a gente sempre imagina, mas poluição ambiental se relaciona à questão do ar, da água, do solo, né? Florestas, animais, mas a poluição sonora, ela se insere nessa questão ambiental em razão de comprometer o ser humano em sociedade, em ambiente, bem como afeta também os animais, porque essa questão da sensibilidade auditiva, né, ela é variante. O ser humano tem uma forma, há animais que eles têm sim uma audição muito aguçada, muito mais do que o ser humano. Basta prestar atenção nas grandes cidades, muitos pássaros, nós não vemos muitos pássaros em razão disso. Muitos cachorros, muitos animais acabam morrendo no período de muitos fogos de artifício são lançados, é muito comum isso no Réveillon. Então tudo isso compromete sim o meio ambiente, esses indivíduos e seres que estão em sociedade, tá? Lembrem da lei, é importante saber sobre a questão da lei, né? Nós sabemos que algumas pessoas falam sobre a lei do silêncio, que depois das 22 horas ninguém pode fazer barulho. Não é assim. O direito ao sossego, ele está nas 24 horas. Não existe uma lei específica, existem leis, alguns estados têm as suas leis, mas na nossa legislação tem sim tem sim uma informação que traz sobre a perturbação de alguém, tirar o sossego de alguém, como gritaria, como uma profissão que provoca muito ruído, uma atividade laboral que provoca muitos ruídos, instrumentos sonoros, instrumentos musicais, e isso daí traz sim pena de multa, tá? Para que essa pessoa que provoca esse ruído. É importante nós entendermos sobre essa questão, porque não existe de fato uma lei específica sobre essa questão da lei do silêncio. Eu acho que o mais fundamental é pensar no bom senso. Eu acho que o ser humano, ele esquece muito quando vive em sociedade sobre a questão do direito do outro, porque existe uma máxima que diz: o seu direito termina quando o meu começa. Também tem aquela questão da empatia, se coloque no lugar do outro, né? Não é fácil. Então a sociedade, ela gera muitos ruídos. Então a gente vai pensar em começar esse texto, tá? Como eu venho passando aqui em várias aulas de redação, o que é que eu devo colocar na introdução, desenvolvimento e conclusão, para que esse texto fique inteligente e ele apresente as melhores informações. Uma orientação que eu passo aqui para vocês com relação a essa proposta é no tocante a mencionar na introdução ou o conceito sobre poluição sonora ou trazer uma citação. A de Durkheim se encaixa bem. E relacionar isso ao problema. Quando a gente sai de um conceito, quando a gente sai de uma citação, a gente coloca aí o problema, normalmente a gente está numa visão de contraponto. Então, utilizar o conectivo de oposição é legal, mas, porém, todavia, no entanto, o fato de haver uma elevada poluição sonora no Brasil, que esta é causada por toda uma desorganização social urbana, tá? E entra aí a questão da mobilidade, entra a questão aí da construção civil, entra a questão da indústria, que muito aí provoca problemas de ruídos, o desrespeito às leis, que isso está agregado e está prejudicando sim o homem em vários aspectos, inclusive em situações irreversíveis. Dentro dessa visão problemática, você pode citar como uma ideia viável para a tese, declarando que é grave. Declare que esse desrespeito social é muito grave, ele gera uma poluição sonora e com ela vários efeitos negativos, tanto para a saúde do homem, do indivíduo, como para a sua vida em sociedade. Então é importante pensar desta forma, uma forma bem inteligente sobre essa questão. Depois que eu produzo a introdução mencionando estes pontos, eu vou me preparar para o desenvolvimento e qual argumento eu posso separar aqui
Como eu declaro que é muito grave e os efeitos, e é bom lembrar que o recorte temático traz os efeitos da poluição sonora, então meu texto tem que apresentar esses efeitos. Um dos efeitos é a saúde do homem, a gente cita a questão da saúde auditiva. Muitas pessoas vêm perdendo a audição, porque isso é acumulativo, e essas pessoas vêm perdendo a audição, isso acaba sendo comprometido, tá? Porque vai afetar a sua vida, o seu trabalho, diminuir inclusive a sua capacidade cognitiva, e realmente ele vai adquirir aí uma limitação para viver em sociedade, porque ele está perdendo um sentido, é sério. Outro ponto é o estresse, acaba comprometendo o seu sono, acaba comprometendo o seu humor, ele acaba tendo algum transtorno e esse estresse afeta a sua saúde mental. Então, é inegável, olha o meu ponto crítico, é inegável quão mal a poluição sonora é para o ser humano e em razão disso, há uma necessidade urgente da poluição sonora ser contida, né, ser mitigada. Eu tenho esse olhar, meu olhar crítico, que eu tanto venho sugerindo, que eu venho colocando. Minha redação dissertativa tem que ter um olhar crítico. Sem olhar crítico não dá, não é redação dissertativa argumentativa, tá? No segundo momento, que seria o próximo argumento, o argumento 2 do meu desenvolvimento, e aí alinhando os dois argumentos, eu coloquei lá. Inicialmente, vale ressaltar que a poluição sonora é muito danosa, né, à saúde auditiva do homem e a questão da sua saúde mental, tal, eu desenvolvi. Fechei com o meu ponto crítico. Ademais, além disso, vale ressaltar também, eu estou usando conectivos de soma para articular esses dois argumentos. E aí eu posso colocar aqui, neste segundo argumento, a questão do homem em sociedade. Né? A questão do homem em sociedade, destacando que a elevada poluição sonora, ela é causadora de conflitos violentos e ela também traz prejuízo ao meio ambiente, sobretudo aos animais. Questão de sociedade. O fato do homem produzir muito barulho com relação aos sons automotivos, algumas cidades grandes, festas urbanas, em praça pública, acaba tirando o sossego de muita gente. E isso faz gerar muitos conflitos. Tem dados aí que um Disque Denúncia recebe muita denúncia com relação às pessoas que estão aí em briga, em conflito, em praça, em via pública, em razão do barulho, tá? Olha só, um desrespeito aí, a lei é um desrespeito à vida em sociedade. Além disso, é válido destacar que este barulho, tamanho provocado, afeta também os animais, como eu tinha colocado no início. Tá? Muitos animais eles não suportam, eles acabam morrendo. Então eu tenho prejuízos aí sociais. E daí, gente, é fato, é incontestável que a poluição sonora ela é imensamente danosa à vida em sociedade. Ela causa males à sociedade. Isso é injustificável. O homem não pode provocar um mal tão grande à sua sociedade, a si mesmo, porque ele está provocando um mal a si. Para fechar, para concluir, não se esqueça de retomar a tese, não se esqueça de ressaltar novamente a questão de que a poluição sonora é danosa, é grave, é maléfica e isso precisa ser alterado. Não deixe de dizer isso não. Ou então, no próximo período, você coloca assim: para que essa realidade seja alterada, é preciso o quê? Primeiro, preciso respeito às leis. Se as pessoas não respeitam as leis, as pessoas precisam ser o quê? Punidas. Então, deve haver, sim, um rigor maior com relação às leis que existem, para que o sossego seja estabelecido e o respeito ao próximo, e uma fiscalização. Não se pode permitir que as pessoas saiam fazendo barulho em praça pública, em via pública, em condomínio, em todos os espaços, perturbando a saúde mental do outro. Então, o poder público tem que garantir o rigor da lei e o combate à impunidade através das instituições de segurança pública, que deve garantir isso. Bem como eu acho que diante de um tema como esse, a educação ela é vital.
As pessoas precisam ser educadas, seja pelas escolas, mídias sociais, para elas compreenderem tamanha necessidade de redução dos ruídos, de barulho, do respeito ao próximo. A gente vive em sociedade. Além disso, a indústria precisa estar num contexto de evitar com que esses ruídos sejam tão danosos. Tem que usar, a indústria precisa produzir eletrodomésticos, a indústria automobilística também tem que pensar sobre isso, para que não se tenha equipamentos tão ruidosos como nós temos na nossa sociedade. Talvez assim haverá uma redução muito grande desse problema que tanto afeta a sociedade, que é a poluição sonora. Gostaram da nossa aula? Tá? Foi bem técnica, bem expositiva, mas eu quero que vocês pensem sobre estas informações e elaborem aí um texto bem inteligente e treine para a redação do Enem. O Enem já está marcado para novembro, não tem como deixar de pensar nisso e eu estou aqui para ajudar a vocês aqui no nosso canal, tudo bem? Então até uma próxima aula, na próxima semana estarei aqui novamente para ajudar a vocês, certo? Então até breve e fique conosco.